como o Espírito Santo fala quando sua mente está tranquila. Existe um momento muito curioso na vida espiritual de muitas pessoas. É o momento em que elas começam a se perguntar por que parece tão difícil perceber a direção de Deus. Elas oram, pensam, refletem, tentam encontrar respostas, mas muitas vezes a mente continua cheia de perguntas. Talvez você já tenha passado por isso. Você pensa em uma decisão importante. Analisa todos os caminhos possíveis. Tenta imaginar o que pode acontecer no futuro. Pergunta a Deus qual direção deve seguir. E mesmo assim, dentro da mente, tudo parece um pouco confuso. Isso acontece porque existe algo que muitas pessoas ainda não perceberam. A mente humana raramente fica em silêncio. Ela está sempre analisando, lembrando, planejando, comparando, tentando prever o que pode acontecer. Pensamentos aparecem um atrás do outro. Preocupações surgem de repente. Emoções se misturam com decisões importantes. E no meio de todo esse movimento interno, uma pergunta começa a surgir no coração de muitos cristãos. Será que Deus está falando e eu simplesmente não estou percebendo? A verdade é que, na maioria das vezes, o Espírito Santo não fala competindo com o barulho da nossa mente. Ele fala de uma forma muito mais sutil, muito mais tranquila, quase como uma percepção silenciosa que aparece quando o coração finalmente desacelera. Isso significa que muitas respostas que procuramos não aparecem quando estamos tentando pensar mais rápido. Elas aparecem quando aprendemos a aquietar a mente, quando a pressão diminui, quando o coração descansa um pouco, quando deixamos de tentar controlar cada detalhe da vida. Algo diferente começa a acontecer. Alguns pensamentos se tornam mais claros. Certas decisões começam a fazer mais sentido. Algumas direções parecem surgir de uma forma tranquila, sem aquela sensação de confusão. E nesse momento, muitas pessoas começam a perceber algo surpreendente. Deus sempre esteve falando. O problema não era a ausência da voz de Deus. O problema era o excesso de ruído dentro da mente. Ao longo desta mensagem, você vai entender como o Espírito Santo costuma falar quando a mente está tranquila, porque a paz interior muitas vezes precede a direção de Deus e como aprender a reconhecer essas impressões espirituais que aparecem quando o coração encontra silêncio. Porque quando a mente aprende a descansar, o coração começa a ouvir. Existe uma luta silenciosa acontecendo dentro da mente de quase todas as pessoas, mesmo daquelas que têm fé profunda. É uma luta que não aparece por fora, mas que ocupa pensamentos, emoções e decisões todos os dias. Essa luta é a tentativa constante de controlar tudo o que está por vir. A mente humana foi criada para pensar, analisar, prever, resolver problemas. Isso é natural. Quando surge uma situação incerta, o pensamento começa imediatamente a procurar respostas. O coração quer segurança. A mente quer compreender todos os detalhes antes de dar o próximo passo. Por isso, quando a vida apresenta decisões importantes, algo começa a acontecer dentro da mente. Os pensamentos se multiplicam. A pessoa começa a imaginar cenários possíveis, calcular riscos, lembrar de experiências passadas, antecipar consequências futuras. É como se a mente estivesse tentando montar um mapa completo antes mesmo de começar a caminhar. No início, isso parece apenas prudência, parece responsabilidade. Afinal, ninguém quer tomar decisões erradas ou escolher caminhos que tragam sofrimento. Mas, aos poucos, esse processo pode se transformar em algo mais pesado. A mente começa a repetir as mesmas perguntas várias vezes. E se eu estiver errado? E se esse caminho não for o certo? E se algo der errado mais adiante? E se eu não estiver entendendo o que Deus quer para mim? Esses pensamentos começam a girar dentro da cabeça como um círculo que não termina. Quanto mais a pessoa tenta resolver tudo através da lógica, mais perguntas aparecem.
A mente trabalha cada vez mais rápido, tentando encontrar uma resposta definitiva. E nesse esforço constante de controle, algo importante acaba acontecendo sem que a pessoa perceba. O coração se enche de tensão. Quando a mente está cheia de tensão, ela perde a capacidade de perceber aquilo que é sutil. Ela se concentra apenas em resolver problemas. Ela tenta produzir respostas por esforço próprio. Ela acredita que precisa encontrar a solução sozinha. Nesse estado interior, muitas pessoas continuam orando e pedindo direção a Deus. Elas realmente desejam ouvir a voz de Deus. Mas, ao mesmo tempo, dentro da mente, existe uma agitação constante tentando antecipar todas as respostas. É como tentar escutar um sussurro em um lugar cheio de barulho. E é exatamente nesse ponto que algo muito importante começa a se revelar para quem caminha com Deus. Existe um momento específico na jornada espiritual em que o coração começa a perceber que esse esforço constante de controle não está trazendo paz. A pessoa começa a perceber que pensar mais não está trazendo mais clareza. Pelo contrário, está trazendo mais confusão. Essa percepção pode surgir de várias maneiras. Às vezes, ela aparece depois de um período de cansaço emocional, quando a mente simplesmente não consegue mais continuar rodando os mesmos pensamentos. Outras vezes, ela aparece durante uma oração sincera, quando a pessoa reconhece diante de Deus que não tem todas as respostas. E nesse momento, algo profundo começa a acontecer. A mente começa a desacelerar. Não porque todas as perguntas desapareceram, mas porque o coração começa a aceitar algo muito importante. Nem todas as respostas precisam ser encontradas imediatamente. A pessoa começa a entender que talvez não precise controlar cada detalhe do futuro. Talvez não precise compreender todos os caminhos antes de dar o próximo passo. Essa percepção produz algo muito poderoso dentro da alma. Ela produz rendição. Não é uma rendição de derrota. Não é desistir de buscar direção. É simplesmente reconhecer que a vida não precisa ser conduzida apenas pela força da própria mente. Quando esse reconhecimento acontece, a pressão interna começa a diminuir. Os pensamentos deixam de correr com tanta intensidade. O coração começa a respirar com mais calma. E quando a mente finalmente deixa de lutar pelo controle absoluto, um espaço começa a surgir dentro dela. Esse espaço é silencioso. É nesse espaço que algo novo pode começar a aparecer. Algumas ideias começam a se tornar mais claras. Certas decisões deixam de parecer tão confusas. Algumas direções começam a surgir de forma tranquila, sem a pressão da ansiedade. Muitas pessoas descobrem nesse momento algo que nunca haviam percebido antes. A voz do Espírito Santo não costuma chegar como um pensamento apressado ou uma pressão emocional. Ela costuma aparecer como uma percepção tranquila que surge quando a mente encontra descanso. É por isso que muitas respostas espirituais aparecem exatamente quando a pessoa para de lutar para controlar tudo. Quando o coração aprende a confiar, o silêncio interior começa a crescer. E dentro desse silêncio, algo começa a se tornar perceptível. Uma direção tranquila, uma convicção serena, um entendimento que não nasce da ansiedade, mas da paz. Esse é o primeiro sinal de que algo dentro da mente está mudando. Quando o controle diminui, a sensibilidade espiritual começa a crescer. Isso prepara o coração para perceber algo ainda mais profundo. A mente humana nunca fica completamente parada. Mesmo quando o corpo está em silêncio, pensamentos continuam surgindo. Alguns são lembranças do passado, outros são preocupações sobre o futuro, outros são apenas reflexos automáticos do que estamos vivendo ao nosso redor. Essa atividade constante é parte da forma como fomos criados. Pensar faz parte da vida. O problema começa quando essa atividade mental se torna tão intensa que ocupa todo o espaço interior.
Quando a mente está cheia demais, ela começa a produzir uma espécie de ruído interno contínuo. Esse ruído não é apenas feito de pensamentos neutros. Ele costuma ser alimentado por preocupações, medos, pressa para resolver problemas e a sensação de que tudo precisa ser compreendido imediatamente. Nesse estado, a mente não apenas pensa, ela corre. Os pensamentos começam a se atropelar. Um questionamento leva a outro. Uma preocupação abre espaço para mais cenários imaginados. A pessoa tenta organizar tudo dentro da cabeça, como se pudesse resolver o futuro apenas refletindo o suficiente. Muitos acreditam que quanto mais pensarem, mais clareza terão. Porém, na prática acontece algo diferente. Quando a mente entra nesse ciclo acelerado, a clareza espiritual começa a desaparecer. Isso acontece porque a voz do Espírito Santo não costuma se manifestar no mesmo ritmo da ansiedade humana. Enquanto nossos pensamentos correm rapidamente de um assunto para outro, a direção de Deus muitas vezes chega de forma tranquila, quase como uma percepção que aparece no meio da calma. Quando o coração está agitado, essas percepções passam despercebidas. É como tentar observar o fundo de um lago enquanto a água está sendo constantemente agitada. A superfície em movimento impede que se veja o que está abaixo, mas quando a água se acalma, tudo se torna visível. A mente funciona de forma semelhante. Quando existe excesso de atividade mental, os pensamentos mais fortes dominam a atenção. São eles que ocupam o espaço interior. A pessoa passa a ouvir apenas as próprias preocupações, as próprias análises, as próprias expectativas. E no meio desse movimento, aquilo que é mais suave simplesmente não consegue ser percebido. A orientação do Espírito Santo muitas vezes chega como uma convicção tranquila, um entendimento silencioso ou uma sensação de direção que não carrega pressão. Mas se a mente estiver cheia de vozes internas competindo pela atenção, essa direção passa despercebida. Muitas pessoas interpretam isso como se Deus estivesse em silêncio. Elas dizem para si mesmas que estão tentando ouvir a voz de Deus, mas nada parece acontecer. Então, continuam pensando mais, tentando forçar respostas através da lógica, analisando todas as possibilidades repetidamente. No entanto, quanto mais a mente tenta produzir respostas por esforço próprio, mais distante fica da tranquilidade necessária para perceber aquilo que Deus deseja mostrar. É por isso que, ao longo da história espiritual de muitos cristãos, um princípio sempre aparece. A clareza espiritual geralmente nasce em um ambiente de paz interior. Quando a mente desacelera, algo muda. Os pensamentos deixam de se empurrar uns aos outros. As emoções começam a se estabilizar. O coração deixa de sentir aquela urgência constante de resolver tudo imediatamente. Nesse espaço mais tranquilo, a pessoa começa a perceber coisas que antes estavam escondidas no meio da agitação mental. Algumas ideias começam a se organizar naturalmente. Certas decisões passam a parecer mais simples do que pareciam antes. Algumas preocupações que pareciam enormes começam a perder importância. Mas, acima de tudo, a mente começa a se tornar um lugar mais sensível. Nesse estado, uma percepção tranquila pode surgir com mais facilidade. Uma convicção interior pode aparecer sem a pressão da ansiedade. Um pensamento que traz paz pode se destacar entre os demais. E muitas vezes é exatamente assim que o Espírito Santo começa a direcionar o coração. Não através de barulho, não através de confusão, não através de pressão emocional, mas através de uma clareza serena que se torna perceptível quando a mente finalmente encontra espaço para respirar. Quando esse processo começa a acontecer, algo importante também começa a se desenvolver dentro da pessoa. Ela passa a perceber que nem todo pensamento precisa ser seguido imediatamente. Nem toda preocupação precisa ser resolvida na mesma hora. Nem toda resposta precisa surgir através de esforço mental.
Algumas respostas aparecem quando a mente aprende a descansar. E quando o coração começa a experimentar esse descanso interior, ele se prepara para algo ainda mais profundo. Existe uma transição muito profunda que acontece dentro da vida espiritual de uma pessoa quando a mente começa a desacelerar. No início, a maioria das decisões é tomada em meio à ansiedade. A mente tenta prever tudo, tenta evitar erros, tenta construir segurança através do controle. Porém, quanto mais alguém caminha com Deus, mais começa a perceber que a verdadeira direção espiritual não nasce da pressa, mas da confiança. Essa mudança não acontece de uma vez. Ela começa de forma quase imperceptível. A pessoa ainda sente dúvidas, ainda enfrenta momentos de incerteza, mas algo começa a mudar dentro do coração. Aquela necessidade constante de ter todas as respostas começa a perder força. Antes, qualquer situação incerta gerava imediatamente um turbilhão de pensamentos. A mente queria resolver tudo naquele momento, queria prever cada consequência, queria garantir que nenhuma decisão pudesse trazer riscos. Mas ao longo da caminhada espiritual, o coração começa a aprender algo diferente. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Quando a fé começa a amadurecer, a pessoa percebe que Deus não exige que ela compreenda todo o caminho antes de dar o próximo passo. Muitas vezes, Ele apenas convida o coração a confiar enquanto o caminho se revela gradualmente. Esse entendimento muda profundamente a forma como a mente reage diante das incertezas. Em vez de entrar em pânico ou começar a girar em pensamentos intermináveis, o coração começa a se lembrar de algo importante. Deus já cuidou de muitos momentos antes. Já trouxe respostas em situações que pareciam impossíveis. Já abriu caminhos quando tudo parecia fechado. Essas lembranças começam a produzir algo poderoso dentro da alma. Confiança. A confiança começa a substituir a ansiedade que antes dominava a mente. A pessoa começa a perceber que não precisa pressionar a si mesma para encontrar todas as respostas através do pensamento. Ela começa a permitir que o tempo, a oração e a reflexão façam parte do processo. E quando isso acontece, algo muito interessante começa a surgir. A mente começa a se acalmar naturalmente. Não é uma calma forçada, não é uma tentativa artificial de parar de pensar. É uma tranquilidade que nasce da confiança de que Deus continua conduzindo a história, mesmo quando o caminho ainda não está completamente visível. Nesse ambiente interior mais tranquilo, o coração se torna mais atento. A pessoa começa a perceber pequenas impressões que antes passariam despercebidas. Certos pensamentos trazem uma sensação de paz diferente. Algumas ideias parecem carregar uma clareza que não estava presente antes. Esse tipo de percepção costuma surgir quando a mente deixa de lutar para resolver tudo sozinha. Muitas vezes, a orientação do Espírito Santo começa exatamente nesse ponto. Não como uma resposta barulhenta, mas como uma direção tranquila que se destaca no meio da calma interior. Quando a ansiedade diminui, o coração começa a ouvir melhor. A pessoa percebe que a direção de Deus não precisa competir com o barulho da mente. Ela simplesmente aparece quando existe espaço suficiente para ser percebida, e isso produz uma mudança muito importante. A mente deixa de ser um lugar dominado pela pressão e se torna um espaço onde a confiança pode crescer. Cada vez que a pessoa escolhe confiar em vez de tentar controlar tudo, a tranquilidade interior aumenta um pouco mais. Cada vez que ela entrega suas preocupações a Deus, o peso mental diminui. Esse processo transforma gradualmente a forma como a pessoa vive. Ela continua pensando, continua refletindo, continua tomando decisões responsáveis. Mas agora existe algo novo dentro dela.
Existe uma base de confiança que sustenta o coração, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. E é exatamente nesse estado interior que algo muito especial começa a acontecer. Quando a mente deixa de correr atrás de respostas e começa a descansar em Deus, a sensibilidade espiritual cresce. E essa sensibilidade prepara o coração para perceber algo que antes passava completamente despercebido. Existe um momento muito interessante na vida espiritual de uma pessoa que começa a aprender a aquietar a mente. No início, quando o silêncio interior começa a aparecer, muitos não sabem exatamente o que fazer com ele. Durante muito tempo, a mente esteve acostumada ao movimento constante de pensamentos, preocupações e análises. Então, quando o barulho diminui, algo novo começa a surgir. Uma percepção diferente. Essa percepção não chega como um pensamento acelerado. Ela não aparece carregando urgência ou pressão. Na verdade, ela surge de maneira muito mais tranquila, quase como se estivesse sempre ali, esperando apenas o momento em que a mente estivesse calma o suficiente para notar. Quando o ruído mental diminui, o coração começa a perceber detalhes que antes estavam escondidos. Alguns pensamentos começam a parecer mais claros do que outros. Certas ideias trazem uma sensação de paz que se destaca no meio das demais. Algumas reflexões começam a fazer sentido de uma forma que antes parecia impossível. Isso acontece porque, quando a mente está agitada, todos os pensamentos parecem igualmente importantes. A ansiedade coloca tudo no mesmo nível de urgência. Cada preocupação parece exigir atenção imediata, mas quando a mente encontra tranquilidade, algo muda profundamente. Os pensamentos começam a se organizar de forma diferente. Aquilo que é apenas preocupação perde força. Aquilo que nasce de um lugar mais profundo começa a ganhar destaque. E muitas vezes é nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir de forma mais perceptível. Ele não precisa interromper a mente com algo dramático. Ele simplesmente permite que uma compreensão tranquila se torne clara dentro do coração. Algumas pessoas descrevem isso como uma convicção silenciosa. Outras dizem que é como se uma ideia trouxesse uma paz diferente das outras. Algumas percebem como um entendimento que parece surgir de forma natural, mas que ao mesmo tempo carrega uma clareza inesperada. Essas experiências não são barulhentas. Elas são suaves. E exatamente por serem suaves, muitas vezes passam despercebidas quando a mente está cheia de ruído. Quando o coração começa a experimentar esse tipo de percepção, algo muito importante começa a se desenvolver dentro da vida espiritual. A pessoa começa a perceber que nem todos os pensamentos que passam pela mente têm o mesmo peso. Alguns pensamentos vêm do medo, outros vêm da pressa. Alguns vêm da tentativa de controlar situações, outros vêm da memória de experiências passadas. Mas existem certos pensamentos que surgem trazendo paz, clareza e uma sensação de direção tranquila. Com o tempo, a pessoa começa a aprender a reconhecer essa diferença. Ela começa a perceber que a voz do Espírito Santo não costuma pressionar. Ela não cria desespero, ela não gera aquela sensação de urgência emocional que exige decisões imediatas. Pelo contrário, a direção de Deus costuma aparecer acompanhada de uma calma interior que permite reflexão. Mesmo quando a decisão não é fácil, existe uma tranquilidade profunda que sustenta o coração. Esse tipo de percepção começa a crescer à medida que a mente se torna mais tranquila. Quanto mais o coração aprende a viver sem o excesso de ruído mental, mais sensível ele se torna a essas impressões espirituais. Aquilo que antes parecia imperceptível começa a se tornar claro. E então, algo muito importante começa a acontecer. A pessoa percebe que a tranquilidade da mente não é apenas um estado emocional agradável. Ela se torna um ambiente onde o Espírito Santo pode trazer discernimento. Nesse ambiente interior,
Pequenas percepções começam a se transformar em direção. Ideias tranquilas começam a se transformar em convicções. Pensamentos que trazem paz começam a iluminar caminhos que antes pareciam confusos. E quando essa consciência começa a crescer dentro do coração, surge uma nova pergunta. Se o Espírito Santo fala com mais clareza quando a mente está tranquila, como podemos aprender a reconhecer essas impressões de forma mais clara? Existem momentos na vida em que a mente fica tão tranquila que algo inesperado acontece. De repente, um pensamento surge com uma clareza que parece diferente de todos os outros. Não vem acompanhado de ansiedade, não carrega pressão e não exige uma resposta imediata. Ele simplesmente aparece trazendo uma sensação de direção. Muitas vezes é exatamente assim que o Espírito Santo começa a falar. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a direção de Deus raramente chega através de experiências dramáticas ou sinais extraordinários. Na maioria das vezes, ela aparece em momentos simples da vida cotidiana, quando a mente está calma o suficiente para perceber aquilo que antes passava despercebido. Pode acontecer durante uma caminhada tranquila, pode surgir no silêncio depois de uma oração, pode aparecer enquanto a pessoa está refletindo calmamente sobre uma situação da vida. Às vezes surge até em momentos inesperados, quando o coração finalmente deixa de pressionar a mente por respostas. Esses momentos de clareza mental são importantes porque neles o coração está aberto. Quando a mente está cheia de preocupações, os pensamentos surgem de forma confusa. Um pensamento puxa outro, que puxa outro, criando um fluxo contínuo que muitas vezes mistura medo, expectativas e memórias. Mas quando a mente desacelera, esse fluxo começa a se organizar. E nesse espaço mais calmo, certos pensamentos começam a se destacar. A pessoa pode perceber uma nova forma de enxergar um problema que antes parecia complicado. Pode surgir uma ideia simples que traz paz ao coração. Pode aparecer uma compreensão que muda a maneira como uma decisão estava sendo analisada. Esses momentos são diferentes porque não parecem nascer da pressão mental. Eles surgem com naturalidade. É como se algo dentro do coração simplesmente se tornasse claro. Aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido sem esforço. Aquilo que antes parecia impossível de decidir começa a ganhar direção. Esse tipo de experiência é muito comum na vida de pessoas que aprendem a viver com mais quietude interior. Elas começam a perceber que Deus não precisa competir com os pensamentos acelerados da mente. Ele simplesmente espera o momento em que o coração encontra espaço suficiente para perceber sua direção. Muitas vezes, aquilo que parecia uma resposta difícil aparece de forma muito simples. Não porque a pessoa pensou mais, mas porque ela parou de lutar mentalmente contra a situação. Quando o coração descansa, algumas verdades começam a se revelar de forma tranquila. Certas escolhas passam a parecer mais coerentes com a paz interior. Algumas decisões começam a carregar uma sensação de alinhamento com algo mais profundo. E essa sensação de paz é muito importante, porque a direção do Espírito Santo muitas vezes vem acompanhada de uma calma que permite reflexão. Mesmo quando a decisão exige coragem ou mudança, existe uma serenidade que sustenta o coração. Essa serenidade não significa ausência de desafios. Ela significa que a direção não nasce da ansiedade. Ao longo do tempo, quem aprende a reconhecer esses momentos começa a perceber algo transformador. Deus muitas vezes fala nos momentos mais simples da vida, quando a mente está tranquila o suficiente para perceber aquilo que antes estava escondido no meio do barulho mental. E quando alguém começa a viver com essa sensibilidade, uma nova pergunta surge naturalmente dentro do coração. Se existem pensamentos que trazem paz e clareza e outros que nascem da ansiedade e da pressão emocional, como podemos aprender a distinguir entre essas duas coisas?
Existe uma diferença muito importante entre aquilo que nasce das emoções e aquilo que nasce da direção do Espírito Santo. Muitas vezes, quando as pessoas procuram entender a vontade de Deus, elas enfrentam exatamente esse desafio: distinguir entre um impulso emocional forte e uma impressão espiritual verdadeira. As emoções fazem parte da vida. Elas são intensas, rápidas e frequentemente dominam a mente. Quando algo desperta medo, entusiasmo ou urgência, o coração reage imediatamente. A mente começa a construir argumentos para justificar aquela sensação, e em pouco tempo parece que aquela direção precisa ser seguida. O problema é que emoções são instáveis. Elas mudam rapidamente. Um dia, a pessoa pode sentir uma forte convicção sobre algo, e no dia seguinte, a mesma situação pode parecer completamente diferente. Quando decisões importantes são tomadas apenas com base em emoções momentâneas, muitas vezes surge arrependimento depois. A direção do Espírito Santo funciona de forma diferente. Ela raramente aparece como uma explosão emocional. Não costuma vir acompanhada de pressão ou desespero. Pelo contrário, quando o Espírito Santo traz direção, muitas vezes existe uma calma profunda no coração, mesmo que a decisão envolva desafios. Essa calma é uma característica importante. Quando algo nasce da ansiedade ou da pressa emocional, a mente sente urgência. Parece que a decisão precisa ser tomada imediatamente. Existe uma pressão interna que empurra a pessoa para agir rápido. Mas quando a direção vem de Deus, o coração geralmente sente espaço para refletir. Mesmo que a escolha seja difícil, existe uma paz que permite pensar com clareza. Não há aquela sensação de pânico que exige uma resposta imediata. Em vez disso, existe uma convicção tranquila que permanece mesmo depois que as emoções diminuem. Esse é um dos sinais mais importantes para quem deseja aprender a discernir a voz do Espírito Santo. Impulsos emocionais costumam ser intensos no início, mas enfraquecem com o tempo. Já as impressões espirituais costumam ser suaves no início, mas permanecem firmes mesmo depois de reflexão. Por isso, quando a mente está tranquila, fica mais fácil perceber essa diferença. Quando o coração está agitado, emoções dominam o pensamento. Elas parecem mais fortes do que qualquer outra percepção. Mas quando a mente encontra paz, a pessoa consegue observar seus pensamentos com mais clareza. Ela começa a perceber quais ideias vêm acompanhadas de ansiedade e quais vêm acompanhadas de paz. Com o tempo, esse discernimento se torna mais natural. A pessoa aprende que nem todo pensamento urgente precisa ser seguido. Nem toda emoção forte representa a direção de Deus. Algumas coisas precisam simplesmente ser observadas com calma antes de qualquer decisão. Esse tipo de maturidade espiritual protege o coração. Muitas decisões precipitadas são evitadas quando a pessoa aprende a esperar pela paz interior antes de agir. Essa paz não significa que todas as dúvidas desapareceram, mas significa que existe uma estabilidade profunda dentro do coração. E quando essa estabilidade aparece, a pessoa começa a perceber algo muito importante. A tranquilidade da mente não apenas permite reconhecer a diferença entre emoção e direção espiritual, ela também abre espaço para algo ainda mais profundo. Porque quando o coração aprende a viver em quietude, ele começa a perceber a direção de Deus de formas que antes eram impossíveis de notar. Existe algo muito poderoso que começa a acontecer quando a mente aprende a permanecer em silêncio interior. No começo, essa quietude parece apenas um momento de descanso mental. A pessoa sente alívio por alguns instantes, como se finalmente pudesse respirar depois de um período longo de preocupação e pensamentos acelerados. Mas com o tempo, essa tranquilidade começa a revelar algo mais profundo.
Quando o coração está em silêncio, ele começa a observar seus próprios pensamentos de uma forma diferente. Em vez de simplesmente seguir cada ideia que aparece, a pessoa começa a perceber como os pensamentos surgem, como alguns desaparecem rapidamente e como outros permanecem trazendo uma sensação diferente. Essa observação muda completamente a forma como alguém percebe a direção de Deus. Antes, cada pensamento parecia ter a mesma importância. Qualquer preocupação parecia urgente. Qualquer ideia parecia exigir uma resposta imediata. Mas quando o coração aprende a viver em quietude, ele passa a perceber que nem todos os pensamentos têm o mesmo peso. Alguns pensamentos surgem cheios de ansiedade. Eles carregam medo, pressão e urgência. Eles empurram a pessoa para agir rapidamente, muitas vezes sem reflexão. Outros pensamentos surgem de forma muito diferente. Eles não carregam pressão. Eles não exigem respostas imediatas. Eles aparecem trazendo uma sensação de paz, como se estivessem convidando o coração a refletir com calma. Esses pensamentos costumam ter uma característica muito particular. Eles permanecem. Enquanto pensamentos de ansiedade costumam desaparecer ou mudar rapidamente, certas percepções tranquilas continuam voltando à mente com suavidade. Elas não pressionam, mas também não desaparecem. E muitas vezes é exatamente assim que a direção do Espírito Santo começa a se manifestar. Não como uma voz que domina a mente, mas como uma convicção tranquila que permanece presente mesmo quando o coração continua refletindo. Quando a mente está calma, a pessoa consegue observar essas diferenças com muito mais clareza. Ela percebe quais pensamentos surgem da preocupação humana e quais parecem vir de um lugar mais profundo. Esse tipo de discernimento não aparece de uma vez. Ele cresce com o tempo. À medida que alguém aprende a viver com mais silêncio interior, sua sensibilidade espiritual aumenta. Aquilo que antes parecia confuso começa a se tornar mais fácil de perceber. A pessoa começa a notar que certas ideias trazem paz, mesmo quando envolvem decisões difíceis. Ela percebe que algumas direções continuam fazendo sentido, mesmo depois de dias ou semanas de reflexão. Essa estabilidade é um sinal importante. Quando a direção vem de emoções passageiras, ela muda rapidamente. Mas quando vem de Deus, ela costuma permanecer acompanhada de uma paz interior que sustenta o coração. E quanto mais a pessoa aprende a observar seus pensamentos nesse estado de tranquilidade, mais fácil se torna reconhecer essa diferença. Isso transforma a forma como as decisões são tomadas. Em vez de reagir imediatamente a cada impulso mental, a pessoa começa a esperar pela paz. Ela aprende a permitir que os pensamentos amadureçam. Ela observa quais ideias continuam trazendo clareza, mesmo depois que o tempo passa. Esse processo cria algo muito precioso dentro da vida espiritual. Ele cria sensibilidade. A mente deixa de ser apenas um lugar cheio de pensamentos e se torna um espaço onde o Espírito Santo pode revelar direção com tranquilidade. E quando alguém começa a viver dessa forma, algo ainda mais surpreendente acontece. Muitas respostas que antes pareciam impossíveis de encontrar começam a aparecer de forma simples, exatamente nos momentos em que a mente decide parar de lutar e apenas descansar. Existe algo surpreendente que muitas pessoas descobrem apenas depois de passarem um tempo tentando resolver problemas, apenas com a força do pensamento. Quanto mais a mente tenta encontrar respostas com intensidade, mais confusa a situação pode parecer. Pensamentos se repetem, novas preocupações surgem, e aquilo que parecia simples começa a se tornar cada vez mais complicado. Mas então acontece algo curioso. Quando a pessoa finalmente decide parar por um momento, quando ela solta a pressão de tentar resolver tudo imediatamente, quando a mente encontra alguns instantes de paz, uma nova perspectiva começa a surgir.
De repente, aquilo que parecia impossível de entender começa a fazer sentido. Isso acontece porque a mente humana tem limites quando está sob pressão. Quando existe ansiedade ou urgência, os pensamentos ficam presos em ciclos repetitivos. A pessoa revisita os mesmos cenários inúmeras vezes, tentando descobrir uma solução que parece sempre escapar. Mas quando a mente relaxa, algo muda profundamente. O cérebro deixa de funcionar apenas no modo de sobrevivência e começa a acessar uma percepção mais ampla. Ideias começam a se reorganizar. Algumas preocupações perdem importância. Outras percepções começam a aparecer com mais clareza. E muitas vezes é exatamente nesse momento que algo inesperado acontece. A resposta que parecia distante surge de forma simples. Muitas pessoas já experimentaram isso em algum momento da vida. Elas passam horas tentando resolver um problema, pensando em todas as possibilidades, sem encontrar uma solução clara. Então, quando decidem descansar, caminhar ou simplesmente parar de pensar por um tempo, a resposta aparece quase naturalmente. Esse fenômeno não é apenas psicológico. Espiritualmente, esse também pode ser o momento em que o Espírito Santo encontra espaço para trazer direção ao coração. Quando a mente está ocupada, lutando para resolver tudo sozinha, ela se fecha para percepções mais profundas. Mas quando a mente descansa, o coração se torna mais receptivo. Nesse estado de tranquilidade, uma nova compreensão pode surgir. Às vezes, é uma nova forma de enxergar uma situação. Outras vezes, é uma decisão que antes parecia impossível, mas que agora traz uma sensação de paz. Em alguns casos, é apenas uma pequena mudança de perspectiva que transforma completamente a maneira como o problema era visto. O mais interessante é que essas percepções costumam surgir sem pressão. Elas não aparecem como um pensamento desesperado tentando resolver algo rapidamente. Elas surgem com simplicidade, como uma luz suave que ilumina aquilo que antes parecia confuso. E quando isso acontece, muitas pessoas percebem algo muito importante. A resposta não veio quando a mente estava tentando controlar tudo. Ela apareceu quando o coração encontrou paz. Esse padrão se repete muitas vezes na caminhada espiritual. Deus não precisa competir com o barulho da ansiedade. Ele muitas vezes espera um momento em que o coração encontra silêncio suficiente para perceber aquilo que já estava sendo preparado. Por isso, aprender a descansar a mente se torna uma prática espiritual muito importante. Quando a pessoa permite que a paz interior faça parte do processo, ela começa a perceber que nem todas as respostas precisam nascer do esforço mental. Algumas surgem quando a mente decide confiar. E quando essa confiança cresce, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A pessoa percebe que não apenas algumas respostas aparecem no silêncio, mas que seus próprios pensamentos começam a se alinhar de uma forma diferente quando o coração está em paz. Existe um momento muito interessante que começa a surgir na vida de quem aprende a viver com a mente mais tranquila. Aos poucos, a pessoa começa a perceber que seus pensamentos deixam de parecer uma multidão desorganizada e começam a se alinhar de uma forma mais clara. No início da jornada espiritual, é comum que os pensamentos pareçam competir entre si. Um pensamento diz uma coisa, outro diz o contrário. Um dia, a pessoa acredita que deve seguir um caminho. No outro dia, sente vontade de fazer algo completamente diferente. As emoções entram no meio, as preocupações também, e a mente acaba se tornando um lugar cheio de conflitos. Mas quando o coração começa a aprender a descansar em Deus, algo muda gradualmente. Os pensamentos começam a ganhar uma nova ordem. Isso não significa que a mente para de pensar. Pelo contrário, os pensamentos continuam existindo, mas eles começam a se organizar de forma diferente. Aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar direção.
Certas ideias começam a fazer mais sentido, enquanto outras perdem força. Esse processo acontece porque a tranquilidade da mente cria espaço para discernimento. Quando a ansiedade diminui, a pessoa consegue observar seus pensamentos com mais clareza. Ela percebe quais ideias surgem da preocupação e quais parecem nascer de um lugar mais profundo dentro do coração. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo muito importante. Alguns pensamentos parecem se alinhar com uma convicção interior que traz paz. Não é uma emoção intensa, não é um impulso repentino. É uma sensação de direção tranquila que permanece presente mesmo quando o tempo passa. Esse tipo de convicção costuma crescer lentamente. A pessoa começa a refletir sobre uma ideia e percebe que ela continua fazendo sentido, mesmo depois de alguns dias. Ela ora sobre aquilo e sente que a paz permanece. Ela pensa novamente e percebe que aquela direção continua clara, mesmo sem pressão emocional. Esse tipo de alinhamento entre pensamento e paz interior costuma ser um sinal importante na caminhada espiritual. Porque quando o Espírito Santo começa a conduzir a mente, ele não cria confusão. Ele cria clareza progressiva. Os pensamentos começam a caminhar na mesma direção. As dúvidas começam a diminuir. A pessoa percebe que aquilo que parecia um grande dilema começa a se tornar uma escolha mais simples. Esse processo não acontece de forma instantânea. Ele acontece à medida que o coração aprende a permanecer em paz. Quanto mais a mente descansa em Deus, mais fácil se torna perceber quais pensamentos estão alinhados com essa paz e quais estão sendo gerados pela ansiedade ou pelo medo. Com o tempo, essa percepção se torna quase natural. A pessoa começa a reconhecer rapidamente quando um pensamento está carregado de preocupação. Ela também aprende a identificar quando uma ideia surge, trazendo uma paz silenciosa que permanece firme. Essa paz não significa que a decisão será fácil. Às vezes, seguir a direção de Deus exige coragem, pode exigir mudanças, pode exigir confiar em caminhos que ainda não estão totalmente claros. Mas mesmo nesses momentos, existe algo que sustenta o coração. Existe uma tranquilidade interior que permanece presente mesmo diante dos desafios. E quando a pessoa aprende a reconhecer esse alinhamento entre pensamento e paz, algo muito importante começa a se desenvolver dentro dela. Ela começa a perceber que a mente não precisa ser um lugar de conflito constante. Ela pode se tornar um lugar onde a direção de Deus começa a se tornar clara. E quanto mais alguém aprende a viver com essa tranquilidade interior, mais sensível se torna a forma como o Espírito Santo trabalha dentro da mente. Porque com o tempo, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A própria mente começa a aprender a descansar de uma forma que permite perceber a direção de Deus com muito mais facilidade. À medida que a mente aprende a descansar, algo muito interessante começa a acontecer dentro da vida espiritual. No início, essa tranquilidade parece apenas um alívio momentâneo. A pessoa sente menos pressão, menos ansiedade, menos confusão mental. Porém, com o tempo, essa quietude começa a produzir algo muito mais profundo. Ela começa a desenvolver sensibilidade. Sensibilidade espiritual não significa ouvir algo extraordinário ou experimentar manifestações dramáticas. Na maioria das vezes, significa simplesmente perceber com mais clareza aquilo que antes passava despercebido dentro do próprio coração. Quando a mente está constantemente agitada, é muito difícil notar essas percepções. Os pensamentos surgem e desaparecem rapidamente. As preocupações dominam a atenção e tudo parece urgente demais para ser observado com calma. Mas quando a mente aprende a descansar, a pessoa começa a observar sua vida interior de uma forma diferente. Ela começa a perceber pequenas mudanças no próprio coração,
Começa a notar quando um pensamento traz paz ou quando uma ideia traz inquietação. Começa a perceber quando uma decisão parece alinhada com algo mais profundo ou quando algo dentro dela sente resistência. Essa percepção não aparece de um dia para o outro. Ela cresce lentamente. Quanto mais a pessoa aprende a cultivar momentos de silêncio interior, mais fácil se torna perceber essas diferenças. Aquilo que antes parecia apenas um pensamento comum começa a revelar nuances. Algumas ideias carregam uma sensação de clareza tranquila, enquanto outras parecem pesadas ou confusas. Esse tipo de sensibilidade espiritual é uma das formas mais comuns pelas quais o Espírito Santo começa a guiar a mente. Ele não precisa interromper a vida com sinais extraordinários. Muitas vezes, ele simplesmente trabalha dentro do coração, ajustando percepções, trazendo paz para certas direções e inquietação para outras. Mas para que esse processo seja percebido, a mente precisa estar disponível. Quando a pessoa vive constantemente em estado de ansiedade, ela reage rapidamente a qualquer pensamento ou emoção. Não existe espaço para observar. Tudo precisa ser resolvido imediatamente. Mas quando a mente aprende a descansar, a pessoa começa a dar tempo para que as percepções amadureçam. Ela não corre para tomar decisões impulsivas. Ela observa quais ideias permanecem trazendo paz ao longo do tempo. Ela percebe quando uma direção continua fazendo sentido mesmo depois de reflexão e oração. Esse processo transforma a maneira como a vida é conduzida. A pessoa deixa de depender apenas da lógica ou da emoção para tomar decisões. Ela começa a prestar atenção também à paz interior que acompanha certos caminhos. Com o tempo, essa prática cria um novo tipo de confiança. A pessoa percebe que não precisa viver em constante esforço mental, tentando controlar todas as respostas. Ela pode caminhar com calma, sabendo que Deus continua trabalhando silenciosamente dentro do coração. Essa confiança torna a mente um lugar muito diferente do que era antes. Aquilo que antes era um espaço cheio de tensão começa a se tornar um lugar de discernimento. Os pensamentos deixam de parecer uma multidão desorganizada e começam a refletir uma ordem mais profunda. E então, algo ainda mais bonito começa a acontecer. A pessoa percebe que Deus não está apenas falando em momentos específicos de oração ou reflexão. Ele começa a trazer entendimento também nos momentos simples da vida, quando o coração permanece em paz. Essa percepção prepara o caminho para uma descoberta ainda mais profunda. Quando a mente aprende a descansar, o Espírito Santo não apenas traz direção em momentos isolados, ele começa a transformar a forma como a pessoa se relaciona com seus próprios pensamentos. Existe uma maneira muito interessante pela qual Deus começa a trazer entendimento ao coração, quando a mente aprende a permanecer em quietude. Muitas pessoas imaginam que a direção de Deus sempre chega através de algo totalmente novo, como uma resposta inesperada ou uma ideia completamente diferente daquilo que já estavam pensando. Mas muitas vezes, o Espírito Santo trabalha de uma forma mais sutil. Em vez de trazer algo completamente novo, ele começa a reorganizar aquilo que já existe dentro da mente. Ao longo da vida, cada pessoa acumula experiências, aprendizados, conselhos recebidos, passagens bíblicas que ouviu, reflexões feitas em momentos importantes. Tudo isso permanece guardado na memória, mesmo quando não está sendo lembrado conscientemente. Quando a mente está agitada, esses elementos ficam dispersos. Pensamentos aparecem de forma desordenada, misturados com preocupações e emoções intensas. Nesse estado, é difícil perceber como essas experiências podem trazer sabedoria para o momento presente. Mas quando a mente encontra tranquilidade, algo diferente começa a acontecer. Algumas lembranças voltam à mente de forma natural.
Certos ensinamentos que pareciam esquecidos começam a surgir novamente. Versículos que foram ouvidos no passado aparecem de repente trazendo uma nova compreensão. Essas lembranças não surgem com pressão. Elas aparecem com simplicidade, como se fossem cuidadosamente colocadas diante da consciência no momento certo. Muitas pessoas já viveram essa experiência. Elas estão refletindo calmamente sobre uma decisão e de repente lembram de uma palavra que ouviram anos atrás. Ou recordam uma passagem bíblica que se encaixa perfeitamente com a situação atual. Às vezes lembram de um conselho que alguém deu em um momento importante da vida. Essas lembranças trazem clareza. Aquilo que parecia confuso começa a ganhar sentido. A pessoa percebe que já recebeu princípios e orientações que podem iluminar a situação presente. Esse tipo de experiência mostra como o Espírito Santo trabalha muitas vezes dentro da própria mente humana. Ele usa aquilo que já foi semeado no coração. Por isso, momentos de reflexão tranquila se tornam tão importantes na vida espiritual. Quando a mente está em paz, o coração se torna mais receptivo a essas lembranças que trazem sabedoria. A pessoa começa a perceber que Deus pode usar palavras que ela ouviu no passado, experiências que viveu e ensinamentos que aprendeu para trazer direção no presente. Esse processo cria uma sensação muito especial. Em vez de procurar respostas apenas fora de si, a pessoa começa a perceber que Deus também trabalha dentro do próprio coração, iluminando aquilo que já foi colocado ali ao longo da vida. Essa percepção fortalece a confiança. Ela mostra que Deus esteve presente em muitos momentos anteriores, preparando o coração com ensinamentos e experiências que agora podem ajudar a guiar o caminho. Quando a mente está tranquila, essas peças começam a se encaixar. O que antes parecia apenas uma lembrança distante se transforma em um princípio importante. Aquilo que parecia apenas uma experiência passada passa a oferecer sabedoria para o presente. E pouco a pouco, o coração começa a perceber que ouvir a direção de Deus não significa apenas esperar por algo completamente novo. Muitas vezes, significa perceber com clareza aquilo que ele já havia colocado dentro da mente muito antes. Quando essa compreensão começa a crescer, algo ainda mais profundo acontece. A pessoa percebe que seus próprios pensamentos começam a se transformar à medida que aprende a viver em paz diante de Deus. À medida que a mente aprende a permanecer tranquila diante de Deus, algo começa a mudar na forma como a pessoa se relaciona com os próprios pensamentos. Antes, os pensamentos pareciam algo que simplesmente acontecia, algo que precisava ser seguido imediatamente ou combatido rapidamente. Cada ideia que surgia parecia exigir atenção imediata, como se cada pensamento tivesse o poder de determinar o próximo passo da vida. Mas quando o coração começa a viver em paz, essa relação começa a se transformar. A pessoa percebe que pensamentos não precisam ser obedecidos automaticamente. Eles podem ser observados, avaliados e colocados diante de Deus com calma. Essa mudança parece simples, mas transforma completamente a maneira como alguém vive sua vida interior. Antes, quando surgia uma preocupação, a mente mergulhava nela. Começava a imaginar consequências, criar cenários, alimentar o medo. A preocupação crescia até ocupar todo o espaço mental. Agora, quando a mente está em paz, algo diferente acontece. A pessoa percebe o pensamento, mas não se deixa dominar imediatamente por ele. Ela observa aquela ideia com mais distância, perguntando silenciosamente dentro do coração se aquilo realmente merece atenção ou se é apenas mais uma preocupação passageira. Essa capacidade de observar os pensamentos cria um espaço interior muito importante. Nesse espaço, o Espírito Santo começa a agir de forma mais clara.
Ele pode trazer paz quando um pensamento é verdadeiro e alinhado com a vontade de Deus. Ele também pode trazer uma leve inquietação quando algo não está correto. Essas percepções são sutis, mas quando a mente está tranquila, tornam-se muito mais perceptíveis. Com o tempo, a pessoa aprende a reconhecer esses sinais. Alguns pensamentos parecem agitados, confusos, carregados de medo. Outros surgem de forma tranquila, trazendo uma sensação de clareza que não precisa ser forçada. Essa diferença começa a orientar o coração. Em vez de reagir impulsivamente, a pessoa passa a permitir que seus pensamentos sejam filtrados pela paz de Deus. Ela aprende a esperar antes de agir, permitindo que o Espírito Santo confirme ou redirecione aquilo que surgiu em sua mente. Essa prática transforma a forma como a vida é conduzida. Decisões deixam de ser respostas imediatas a impulsos mentais. Elas passam a ser fruto de reflexão, oração e paz interior. O coração aprende a caminhar com mais calma, sabendo que Deus continua presente no processo. Com o tempo, essa nova relação com os pensamentos produz um resultado muito especial. A mente deixa de ser um lugar de conflito constante e começa a se tornar um lugar de discernimento. Os pensamentos continuam existindo, mas agora existe uma nova sabedoria que ajuda a perceber quais ideias merecem atenção e quais podem simplesmente ser deixadas passar. Essa sabedoria não nasce apenas da experiência humana. Ela nasce da presença do Espírito Santo trabalhando dentro do coração. Quando a mente aprende a viver dessa forma, algo muito bonito começa a acontecer. A pessoa percebe que não precisa mais correr atrás de cada resposta com ansiedade. Ela pode viver em paz, sabendo que Deus continua guiando seus pensamentos, suas reflexões e suas decisões. E à medida que essa paz se torna parte da vida, algo ainda mais profundo começa a surgir dentro do coração. A direção de Deus deixa de parecer algo raro ou distante. Ela começa a se tornar uma percepção natural que acompanha a vida diária. Com o passar do tempo, algo muito interessante começa a acontecer na vida de quem aprende a manter a mente em paz diante de Deus. Aquilo que antes parecia um esforço constante para tentar ouvir a direção de Deus, começa a se transformar em algo mais natural. No início da caminhada espiritual, muitas pessoas acreditam que precisam procurar intensamente pela voz de Deus. Elas sentem que precisam analisar cada pensamento, interpretar cada situação e tentar descobrir sinais escondidos em tudo o que acontece. Esse esforço pode ser sincero, mas muitas vezes também cria tensão. A pessoa tenta ouvir a Deus com tanta intensidade que acaba voltando novamente para o mesmo lugar de esforço mental. Mas quando o coração aprende a viver em quietude, algo muda. A pessoa percebe que ouvir a direção do Espírito Santo não é apenas um momento específico de oração ou reflexão. Não é apenas algo que acontece em situações extraordinárias. Aos poucos, essa percepção começa a fazer parte da própria maneira de viver. A presença de Deus começa a se tornar uma consciência constante. Isso não significa que a pessoa passa a ouvir algo o tempo todo. Significa que ela passa a viver com um coração atento, sensível e aberto à direção de Deus em qualquer momento da vida. Pequenas decisões começam a ser tomadas com mais calma. Conversas passam a ser conduzidas com mais cuidado. Pensamentos passam a ser observados com mais sabedoria. A pessoa percebe que não precisa interromper sua vida para procurar Deus. Ela começa a caminhar com Ele. Esse tipo de consciência transforma a forma como os pensamentos aparecem na mente. Quando surge uma decisão importante, o coração naturalmente busca paz antes de agir. Quando surge um pensamento confuso, a pessoa aprende a esperar até que a tranquilidade volte. Quando surge uma ideia que traz paz profunda, ela se torna digna de atenção. Essa sensibilidade não nasce de técnicas complicadas.
ela nasce de relacionamento. Quanto mais alguém vive com o coração voltado para Deus, mais natural se torna perceber sua direção. Aquilo que antes parecia difícil de discernir começa a se tornar familiar. É como aprender a reconhecer a voz de alguém que se ama. No começo, é preciso prestar muita atenção, mas com o tempo, basta ouvir algumas palavras para reconhecer quem está falando. Com a voz do Espírito Santo acontece algo semelhante. Quando a mente vive constantemente agitada, tudo parece confuso. Mas quando o coração aprende a viver em paz diante de Deus, certas percepções se tornam reconhecíveis. A pessoa começa a perceber quando um pensamento nasce da ansiedade e quando surge acompanhado de paz. Ela percebe quando algo parece forçado e quando algo parece naturalmente alinhado com aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Essa consciência não elimina todas as dúvidas. A vida continua apresentando desafios, decisões e momentos de incerteza. Porém, algo fundamental muda dentro do coração. A pessoa deixa de se sentir sozinha em seus pensamentos. Ela passa a viver com a confiança de que Deus está presente também dentro de sua vida interior, guiando suavemente suas percepções, seus entendimentos e suas escolhas. E quando alguém começa a viver dessa forma, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A tranquilidade da mente deixa de ser apenas um estado emocional. Ela começa a se tornar um lugar onde Deus pode trabalhar continuamente dentro do coração. Existe uma transformação muito profunda que começa a acontecer quando a mente se torna um lugar de paz diante de Deus. No início, muitas pessoas acreditam que ouvir a direção do Espírito Santo depende de momentos raros ou experiências extraordinárias. Elas imaginam que precisam esperar por algo muito específico para saber que Deus está guiando seus passos. Mas ao longo da caminhada espiritual, algo começa a se tornar claro. Deus, muitas vezes, não fala através de momentos dramáticos. Ele fala através de uma presença constante que se torna perceptível quando o coração aprende a viver em tranquilidade. Quando a mente deixa de ser dominada pela ansiedade e pela necessidade de controlar tudo, ela começa a se tornar um espaço diferente. Em vez de ser um lugar cheio de tensão, ela se transforma em um ambiente onde Deus pode trabalhar suavemente. Pensamentos começam a surgir com mais clareza. Decisões começam a amadurecer com mais paz. A pessoa percebe que não precisa correr atrás de respostas com desespero, porque existe uma direção silenciosa acontecendo dentro do coração. Essa transformação muda profundamente a forma como alguém vive. Antes, cada decisão parecia carregada de pressão. A pessoa sentia que precisava encontrar a resposta perfeita antes de dar qualquer passo. Agora, existe uma confiança diferente. Ela entende que Deus não exige controle absoluto do futuro. Ele convida o coração a caminhar com confiança no presente. Essa confiança cria algo muito precioso dentro da mente. Ela cria espaço. Espaço para refletir sem ansiedade. Espaço para perceber pensamentos com calma. Espaço para permitir que a paz de Deus revele aquilo que realmente importa. Nesse espaço, o Espírito Santo começa a agir com liberdade. Ele pode trazer convicção quando algo está alinhado com a vontade de Deus. Pode trazer inquietação quando algo precisa ser reconsiderado. Pode trazer clareza quando o coração está disposto a ouvir. Essas percepções não são barulhentas. Elas são suaves, mas profundas. E quando a pessoa aprende a viver nesse ambiente interior de paz, ela começa a perceber que sua mente se tornou um lugar onde Deus pode falar continuamente. Não apenas em momentos específicos de oração, mas também nas reflexões silenciosas do dia a dia, nas decisões pequenas, nas conversas importantes, nos momentos de dúvida.
A presença de Deus começa a acompanhar cada parte da vida. E isso muda completamente a forma como alguém enxerga o próprio caminho. A pessoa já não depende apenas da própria lógica para entender o que fazer. Ela aprende a caminhar com sensibilidade espiritual, percebendo quando algo traz paz e quando algo precisa de mais reflexão. A mente deixa de ser um lugar de conflito constante. Ela se torna um lugar de comunhão. E quando isso acontece, algo extraordinário se revela de forma simples. A tranquilidade da mente não é apenas descanso. Ela se torna o espaço onde Deus revela a direção, fortalece a fé e conduz cada passo da vida. Há um momento na caminhada espiritual em que a pessoa começa a perceber algo que antes passava despercebido. As respostas que ela buscava desesperadamente fora, tentando resolver tudo apenas com a mente, começam a surgir com mais clareza quando o coração aprende a descansar em Deus. Muitos acreditam que a clareza vem do esforço intenso de pensar, analisar e prever todos os possíveis resultados. Mas com o tempo, a vida mostra que existe um limite para aquilo que a mente humana consegue compreender sozinha. É nesse limite que uma nova forma de perceber a vida começa a nascer. Quando a mente está tranquila e o coração aprende a confiar, os pensamentos deixam de correr em círculos. Eles começam a se organizar de maneira mais natural. Ideias que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. Situações que pareciam impossíveis de entender começam a revelar uma nova perspectiva. Isso acontece porque o Espírito Santo trabalha muitas vezes nesse espaço silencioso que se forma quando a mente não está dominada pela pressa ou pela ansiedade. Nesse lugar interior de calma, Deus pode iluminar pensamentos que estavam escondidos no meio do ruído mental. Ele pode trazer à memória palavras que já foram ouvidas, ensinamentos que já foram aprendidos, verdades que estavam guardadas no coração. De repente, algo se encaixa. Uma compreensão surge, não como uma resposta barulhenta, mas como uma convicção tranquila que começa a crescer dentro do coração. Essa convicção não vem acompanhada de pressão. Ela não cria medo. Pelo contrário, ela traz uma sensação de alinhamento interior. A pessoa sente que aquela direção faz sentido não apenas para a mente, mas também para a alma. Esse é um dos sinais mais preciosos da orientação do Espírito Santo. Ele não conduz através do desespero. Ele conduz através da paz. Muitas vezes, aquilo que parecia impossível de resolver com esforço mental se torna claro quando o coração simplesmente aprende a ficar em silêncio diante de Deus. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de confiança. Nesse silêncio, o Espírito Santo começa a organizar pensamentos, alinhar intenções e trazer sabedoria para decisões que antes pareciam muito complicadas. A pessoa percebe que não precisa carregar o peso de encontrar todas as respostas sozinha. Existe uma presença divina que caminha junto, oferecendo direção passo a passo. Essa percepção muda completamente a forma como alguém enfrenta os desafios da vida. Em vez de lutar contra cada situação com ansiedade, a pessoa aprende a fazer algo muito mais poderoso. Ela aprende a parar, a respirar, a confiar. E nesse momento de quietude, muitas vezes a clareza aparece de forma simples, quase inesperada. Porque quando a mente aprende a descansar, ela deixa de bloquear aquilo que Deus deseja revelar. E é exatamente nesse espaço de tranquilidade que a sabedoria divina encontra um caminho para tocar o coração humano.